Sexta-feira da 28ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, as sextas-feiras não só concluem o nosso programa semanal, mas projetam este programa para a próxima semana litúrgica, a 29ª. Porque hoje já iniciamos as nossas observações sobre o Evangelho e as leituras do 29º domingo do Tempo Comum. Na linguagem da meninada, vamos dar um spoiler do domingo, para que já nessa sexta-feira o nosso coração entre em estado de fermentação daquilo que a igreja celebra por palavras e ações no domingo. Bem, deparamos-nos sempre com o Evangelho de São Mateus, capítulos 22, 15 a 21. Naquele tempo, os fariseus reuniram-se para deliberar sobre a maneira de surpreender Jesus no que dissesse. Enviaram-lhes alguns de seus discípulos, juntamente com os herodianos, e disseram: Mestre, sabemos que és sincero e que ensinas segundo a verdade o caminho de Deus, sem te deixares influenciar por ninguém, pois não fazes acepção de pessoas. Diz-nos o teu parecer. É lícito ou não pagar tributo a César? Jesus, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles apresentaram-lhe um denário. E Jesus perguntou: De quem é esta imagem? De quem é esta imagem e essa inscrição? Eles responderam: De César. Disse-lhe Jesus: Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Bem, estamos mais uma vez deliciosamente degustando a profunda sabedoria de Cristo. Não se trata de uma resposta astuta, mas de um princípio de sabedoria. Claro, isso é tão atual, a gente se sente ali nos estudos da Globo News, entrevistando alguém que eles não gostam. E são muitos que eles não gostam. Esse ambiente de malícia, de hipocrisia, que Jesus imediatamente denuncia. Mas voltemos ao início do Evangelho. Desta vez, parece que a iniciativa é daqueles que até então ouviam parábolas, fariseus e também herodianos. Os herodianos eram uma forma de guarda nacional, uma milícia do rei. E o princípio de toda esta ação é surpreender Jesus em suas próprias palavras para promover a sua condenação. O ouvido malicioso, o ouvido que intriga, o ouvido que desperde notícias falsas, o ouvido dos maus, que vem acompanhado da língua dos maus, é um sistema. Ouve com malícia, fala com malícia. As expectativas dos iníquos é toda feita de malícias, estratégias do mal. Por isso, são aparentemente lisonjeiros quantos nos detestam e nos criticam, mas ao nos encontrarem, dizem: bença, Padre, gosto muito do seu sermão. E sabe-se que atrás de toda esta unção verbal há malícia, há mentira, há hipocrisia. Por isso eles se encontram com Jesus e dizem: Mestre, sabemos que és sincero
e que ensina segundo a verdade o caminho de Deus. Vamos traduzir na malícia? Tu não podes mentir para nós, hein? Que a gente vai te perguntar, você tem que dizer a verdade, porque és verdadeiro. Esta demanda de verdade, que na verdade está associada à maldade, à malícia, ao mal. E eles continuam no seu refrão: não fazes acepção de pessoas. Porque é óbvio que o olhar de Jesus para eles era sempre o mesmo, caridoso. Jesus é caridoso com todos. Jesus não tem inimigos. Os outros o têm como inimigo. Diferente. Para Jesus, tanto fariseus, pagãos como judeus são objeto do seu beneplácito, da sua misericórdia e da sua missão. Por isso ele ensina a quem não quer ouvir, incansavelmente. E aí chega a pergunta. Levanta-se finalmente a questão. Mas esse imposto deve ser pago a César? E nós sabemos que quando nasce o Estado, além de impostos absurdos, desviados. Nada é o cúmulo do absurdo. Além de ampliar ao infinito os impostos sobre a população, muitos deles absolutamente injustos, alguns tinham sido retirados, estão sendo trazidos de volta. Mas o que é mais chocante, estes impostos causam o freio no desenvolvimento empresarial, muitas taxas, e os empresários fogem, sobretudo os investidores fogem desse país. Mas mais grave ainda é ver que eles não chegam para realizar o seu objetivo. Porque o Estado deve cobrar impostos, eles são obrigatórios. Porque o Estado deve prover, escolhido pela sociedade, constituído pela sociedade. O Estado, organizado em governos, deve propiciar o desenvolvimento social e econômico de todos, o que nós chamamos no direito o bem comum. Os impostos constituem uma ferramenta para o incremento do bem comum. O imposto em si não é injusto, por mais que seja aparentemente desagradável, sobretudo para uma mentalidade tão individualista como das nossas civilizações ocidentais, recente, essa inconsciência do outro e da nação e do Estado. Todos sabem que em países desenvolvidos, os impostos, que também são altos, mas estão refletidos num excelente sistema de saúde, estão lá brilhantes na assistência social aos mais pobres, no desenvolvimento da infraestrutura do país. Por isso são desenvolvidos, porque os impostos não são cobranças de um grupo leviano e corrupto daquilo que é o bem comum. Pois bem, Jesus é colocado diante desta verdade, o imposto a César. E aqui temos um problema. O imposto a César não é o imposto judaico, é o imposto do ocupador, do tirano, se nós quisermos assim chamar, do império. Para cada judeu é imposto injusto, porque são obrigados a financiar um império estrangeiro que os dominou pela ocupação militar. E a pergunta, portanto, é complexa e maliciosa, porque eles dizem: é lícito ou não
pagar tributo a César. Bem, na segunda-feira vamos aprofundar essa questão que ouviremos no domingo. Esta imagem dada pela pergunta dos discípulos, dos fariseus, dos herodianos, deverá conduzir a nossa meditação na próxima semana.